20 de janeiro de 1513. O explorador espanhol Vasco Núñez de Balboa escreve uma carta ao rei da Espanha, contando a sua majestade as grandes coisas e grandes segredos de maravilhosas riquezas que tem nesta terra. A terra a qual se referia era até então um mistério completo para a maioria dos europeus, com o próprio Balboa tendo passado os últimos 2 anos explorando e reunindo várias informações da região, indo de encontro com aqueles que já moravam lá há muito tempo antes da chegada dos invasores que buscavam o metal dourado. Em sua carta, Balboa continua detalhando o que viu quanto aos caciques daquelas províncias, como guerreavam entre si, que mantinham redes de comércio e aquisição de recursos, além de, claro, enfatizar acerca do ouro, chegando a falar que em sua ida até as terras do cacique Comogri e Pocorossa, me certificaram os índios que há rios de ouro muito ricos, que estão a uma jornada deste cacique Pocorossa, a umas serras das mais agradáveis que há visto nessas partes. Estão ali naquelas terras certos caciques que têm ouro em muita quantidade em suas casas. Dizem que todos aqueles caciques o têm em seus armazéns como milho, porque é tanto ouro que tem que não querem ter em cestos. 400 anos depois, com a abertura do Canal do Panamá e comemorações incentivadas pelo governo panamenho, em 1915, Carl P. Curtis, um associado ao Hospital do Canal do Panamá, se depara com uma exposição de produtos locais, em meio às comemorações, onde encontra objetos dourados muito bem trabalhados e com iconografia única. As peças eram vendidas pelo Sr. Miguel Conte, quem havia os escavado em sua propriedade na região de Cocle. Curtis fica imediatamente interessado, trocando contato com o Sr. Conte e chegando até a visitar sua propriedade. Mas só seria depois de alguns anos, quando Curtis entrou em contato com a Peabody University, que escavações arqueológicas começariam no sítio, com resultados publicados em 1937 por Samuel Lothrop, em que ele detalha uma grande variedade de artefatos encontrados que vão desde pontas de lança de pedra, potes policromados, objetos de osso cravado, além de muitos objetos de ouro extremamente detalhados e de iconografia intrigante. Embora separados por séculos, o rei Carlos V, para quem Balboa relatava, e o pesquisador Samuel Lothrop talvez tivessem níveis similares de conhecimento acerca daqueles povos que originalmente habitavam as terras do Panamá. E mesmo hoje, ainda há muitas dúvidas sem respostas claras que possam nos informar plenamente quem eram aqueles povos. Será que você que assiste esse vídeo já pensou quem é que eram essas pessoas? Como é que viviam? O que faziam de lazer? Qual era a sua visão de mundo? Quem eram eles? Bom, se você não pensou, não se sinta mal. Senta aí, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, que a gente já vai mergulhar um pouco mais nesse universo único, mas tão complexo quanto outros povos nativos americanos mais famosos, como maias e incas. Faz isso aí, que eu vou te contar um pouco mais sobre os povos antigos do Panamá e sua fascinante cultura e história. Os povos encontrados por Balboa e seus contemporâneos viviam em sociedades estratificadas, com dinâmicas internas relativamente complexas, mantendo redes de comércio a longa distância, além de um sistema político-social de cacicados territorialistas. A gente viu um pouco disso tudo no vídeo sobre o próprio Núñez de Balboa, aqui do canal, mas aqui é interessante a gente parar para analisar como é que esses caras chegaram nessa configuração encontrada pelos espanhóis. Por isso vamos voltar um pouco no tempo. Não, na verdade vamos voltar muito no tempo para entender os povos panamenhos desde as suas origens mais remotas. Como sempre nesse canal, vale dizer que a chegada de nós, humanos, à América é um tópico de grande debate acadêmico e que, ao menos nesse vídeo aqui, eu vou me abster, mas talvez no futuro eu não me abstenha não, mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Porque o que nos interessa é que se tem fortes evidências de que já haviam sim humanos no Panamá há pelo menos mais de 10 mil anos atrás, há 11 mil anos atrás. Aparentemente, as evidências apontam a ocupação primeiro da costa pacífica antes da costa caribenha, com focos populacionais inicialmente no continente e em vales de rios. Nesses estágios iniciais da vida do Panamá, os primeiros habitantes viviam de caça,
pesca e coleta, confeccionando instrumentos líticos como pontas de projéteis de pedra. Mas um detalhe crucial aqui é que já nessa época muito remota, eles realizavam práticas de corte e queima na floresta, com propósitos possivelmente ligados à caça, como no auxílio direto na captura de certos animais ou indireto na criação de clareiras, mostrando que esses caçadores e coletores não eram meramente seres passivos, mas sim agentes de mudança ambiental ativos, seja para o seu bem ou seja para o seu mal. Nesse contexto, o fogo e a criação de clareiras também foi fundamental no processo de surgimento da agricultura nas culturas panamenhas, de forma que nesses séculos entre 9.000 e 7.000 anos atrás, práticas de horticultura de pequena escala foram sendo desenvolvidas conforme as pessoas se adaptavam e conheciam melhor seu ambiente, com essa dependência maior em tipos de plantas específicas e cultivadas, levando à lenta criação de outras formas de vida e tecnologias, como o surgimento de maceradores e trituradores primitivos de pedra. Essas práticas agrícolas aparentemente têm um mix de influências externas e internas do Panamá, com espécies locais sendo domesticadas como a araruta e outras que foram introduzidas tanto pelo norte como pelo sul do istmo, como é o caso do milho vindo do México e a mandioca vinda da América do Sul. As evidências apontam que a partir de 5.000 a.C. a 2.900 a.C. houve um certo shift nos padrões de queima e corte da floresta para um modus operandi de agricultura a vero mesmo, não mais uma coisa limitada em pequenas escalas, agora com campos maiores sendo abertos na selva para que pudesse se plantar vários tipos de plantas recém-introduzidas, como o milho, a mandioca e a batata doce. É possível que, conforme a mudança de uma vida de horticultores, caçadores-coletores para agricultores mais sedentários, populações que originalmente viviam no continente acabaram aumentando muito de tamanho, o que pode ter levado à dispersão e colonização da costa, além de novas configurações sociais. Essas mudanças aparentam ter ocorrido tanto por pressões populacionais como pelo aumento do desgaste dos ambientes habitados até então pela queima e corte da floresta, e é nessas novas configurações sociais que surgem as primeiras cerâmicas do Panamá, por volta do terceiro milênio a.C., com a presença de taças, pratos e outros utensílios relativamente simples, possivelmente surgindo de forma pragmática como utensílios para ajudar no transporte e armazenamento de alimentos. No contexto desse período cerâmico inicial, aparentemente começa a haver uma maior concentração populacional em certos sítios, o que pode ser indicativo de que certos setores populacionais estavam se tornando mais sedentários, menos autossuficientes e talvez até com princípios de formações de hierarquia social sendo desenvolvidos. E é nos aproximando de ao menos 200 a.C. que esse padrão de concentração demográfica fica evidente em algumas regiões do Panamá, como no sítio La Mula Sarigua, que teve um grande crescimento nesses séculos e começaria a estabelecer redes de comércio a longas distâncias, estabelecendo trocas de recursos de diferentes zonas ecológicas e em especial de utensílios especializados como machados polidos e tábuas de maceragem de pedra, além de peças cerâmicas tanto locais como de fora. Outra região que demonstrou grande crescimento similar foram em sítios na base do vulcão Baru, como os sítios El Hato e Cerro Punta, que viram enorme explosão demográfica onde até símbolos religiosos associados à agricultura passam a aparecer no registro arqueológico. É nessa fase transitória de 200 a.C. para os primeiros 4 a 5 séculos depois de Cristo que as sociedades panamenhas aparentam ganhar as configurações justamente encontradas pelos europeus. Mas, antes da gente continuar, eu preciso esclarecer uma coisa sobre as fontes. Primeiro, que eu tenho que esclarecer de novo que eu não sou historiador de formação. Embora eu trabalhe academicamente com a área de história, eu não tenho essa formação, então isso é algo importante de se destacar. E eu muito menos sou arqueólogo, e isso é bastante importante porque dentre a gama de fontes que vão ser utilizadas aqui nesse vídeo, são principalmente de arqueólogos que trabalharam acerca desses povos do Panamá. Importante também destacar é que talvez algumas porções desse vídeo elas pareçam ser um pouco pequenas ou passando por pouco por cima, e é porque é natural mesmo, por conta das próprias fontes, porque os autores acerca do Panamá, eles perpassam muito rapidamente sobre alguns certos aspectos culturais, e muito talvez porque não tenha muito o que falar sobre, certo? Principalmente quando a gente for falar sobre iconografia e elementos culturais e tal, em que não se tem tão detalhadamente assim, ao menos como eu gostaria de apresentar para vocês, né? Outra coisa que é importante destacar aqui é que grande parte dos autores fala muito mais sobre peças e coisas e
pessoas encontradas em sítios que fazem parte do Panamá do Ocidente, certo? O Panamá além do Canal do Panamá. Enquanto que o Panamá para Capadarien, que é justamente quando os espanhóis encontram com os indígenas, e que a gente viu no vídeo do Balboa e tal, e todos aqueles povos, né, o cacique Careta, Comogro e todos esses caras não estão muito presentes aqui, e é porque dentre as fontes, aparentemente a área cultural chamada de Grandarien, ela é uma das menos estudadas, assim, né? A gente tem muito mais cerâmicas, muito mais coisas, muito mais imagens, até para apresentar para vocês, que vocês vão ver aqui, dessas áreas se são do Panamá ocidental, não do Panamá oriental. Então isso é outra coisa importante. Então, entendido isso acerca das fontes e acerca do que a gente vai ver aqui, vamos então seguir em frente. A atenção das sociedades panamenhas para a sua forma dos chamados cacicados é um assunto que dá o que falar. Então vamos com calma. Primeiro vamos voltar para o que eu estava falando do surgimento daqueles centros de povoamento como El Hato, Cerro Punta e La Mula Sarigo. A situação desses locais não é tão simples como dizer centralização de pessoas é igual a estratificação e cascados. Não. Na verdade, às vezes parece que isso não é nem verdade. Como diz o trabalho de Haller acerca de La Mula Sarigua, que conclui pelas evidências mortuárias do sítio que provavelmente naquela época, pelo menos, não haviam divisões por ranking naquela sociedade. Uma coisa é certa, no entanto, mesmo em La Mula Sarigua já haviam trabalhos especializados alocados a certos grupos, como bem demonstrado nas formas mais complexas e estandardizadas de cerâmicas do sítio nessa época. E é possível supor que o mesmo seja verdade em outros sítios contemporâneos, por conta do espalhamento que a chamada fase cerâmica La Mula conseguiu em boa parte do Istmo. Essas cerâmicas eram diferentes porque, para além de simples receptáculos pragmáticos, as peças se tornaram um meio de expressão ideológico e cultural, onde formas iconográficas típicas da região começam a aparecer, com figuras zoomorfas e antropomorfas, além das peças adquirirem um maior refino em sua confecção quanto ao tamanho, uso de mais cores, grossura e etc., o que é indicativo de mudanças sociais. Mas é só no desenrolar mesmo dos séculos e muito provavelmente com mudanças culturais profundas que as sociedades panamenhas começam a se hierarquizar de verdade. E aí que a gente fica de cara com o problema, que aparentemente não há um consenso quanto ao porquê as sociedades panamenhas se tornaram cacicados e estratificados. Mas existem sim algumas explicações que a gente pode tentar ponderar para ter uma ideia mais próxima do que pode ter sido a verdade, né? Lembrando tudo que a gente viu até então, os assentamentos humanos foram crescendo de forma acelerada, sedentária e com uma dependência muito maior na agricultura, com práticas de corte e queima. É possível que esse modo de viver tenha a princípio desgastado muitos ambientes, forçando as populações a buscar mais recursos em diferentes níveis ecológicos e, mesmo com possíveis redes de comércio sendo estabelecidas, a garantia do sustento pode ter se tornado algo preocupante que forçou os grupos a tomarem ações efetivas, o que pode explicar o surgimento de figuras de lideranças destacadas. Nesse contexto, a guerra também serve como um modelo explicativo para o surgimento dessas lideranças, além de também poder ser uma explicação para a diferenciação social nessas figuras de destaque com relação ao restante, seja por uma mudança cultural onde combates ritualísticos deram prestígio e destaque aos participantes, ou seja pela disputa aberta de recursos em ambientes cada vez mais desgastados e limitados, que pode assegurar àqueles que os conquistaram um lugar mais destacado na sociedade, claro. Atrelado a esse modelo de recursos escassos também, além da agricultura extensiva e pressões populacionais internas, a gente pode botar na conta também possivelmente eventos ambientais externos que podem ter contribuído diretamente à hierarquização das sociedades panamenhas. Um exemplo que me veio em mente, pelo menos, é a erupção do vulcão Ilopango, que ocorre mais ou menos durante esse período de transição do século 5 a 6, com o vulcão localizado em atual El Salvador sendo palco de uma das erupções mais devastadoras da história da humanidade, chegando a pesadamente afetar populações mais nas proximidades e até muito mais longe no Império Romano do Oriente e na China. Essa erupção, argumenta Price em sua obra Vikings, teria sido um forte catalisador para a formação de centros políticos militarizados na Escandinávia, e por esse paralelo nórdico a gente pode imaginar que talvez o Ilopango ou eventos similares podem também ter afetado as populações panamenhas, contribuindo para a formação de unidades políticas hierarquizadas na forma dos cacicados.
Os pesquisadores do Panamá, no entanto, eles estranhamente nem citam a erupção do Ilopango, que pra mim é bem estranho, mas enfim, no argumento mais ou menos dessa mesma linha de raciocínio, mora nas erupções do vulcão Baru, um destaque a uma possível grande erupção ocorrida também entre os séculos 5 e 6, pode ter contribuído para o despovoamento dos sítios El Hato e Cerro Punta especificamente, mas pode muito bem ter sido também uma influência em outros lugares mais próximos, de forma a possivelmente contribuir, tal como o Ilopango contribuiu para os povos nórdicos. Já numa outra linha de explicação para o surgimento dos cacicados, ao invés da disputa aberta de recursos meramente utilitários, argumenta-se que o prestígio religioso conquistado pela aquisição de conhecimento esotérico e controle de redes de comércio de bens de alto valor simbólico, como peças de ouro e esculturas elaboradas, seriam motivadores que levaram à diferenciação social do Panamá, sendo um modelo argumentativo sustentado principalmente pela pesquisadora Mary Helms. Mas assim, seja como for, é visível no registro arqueológico que as sociedades panamenhas passaram sim por um processo de mudança estrutural em que uma diferenciação por hierarquia se estabeleceu por todo o istmo. Isso é principalmente evidenciado com a aparição de objetos de ouro vindos da Colômbia de centros políticos como o da Beiba entre os séculos 5 e 6, que evoluiria para práticas de confecção no próprio istmo com iconografia única e simbólica de grande prestígio. Esse desenvolvimento é ainda mais marcado e consolida o surgimento das hierarquias sociais por volta do século VIII, com novas práticas funerárias que enfatizavam certos indivíduos em comparação a outros. Em Antanho, por exemplo, foram encontrados enterros onde pessoas de alto status ocupam posição central, junto de objetos de alto valor simbólico, a exemplo de cintos feitos com dentes de baleia, pumas e jaguares que devem ter sido altamente cobiçados e de difícil acesso, além de peitorais e braceletes de ouro. Similarmente, em Sítio Conte, onde a gente começou nessa história, eu já mencionei que havia uma enorme quantidade de artefatos feitos de ouro, com muitos encontrados enterrados juntos de certos indivíduos. Nesse contexto, uma estrutura hierárquica de lideranças individuais sustentadas por laços familiares criava os então chamados cacicazgos ou cacicados, sendo uma organização político-social na qual havia estratificação bem definida, porém ao mesmo tempo fluida o suficiente, tal que a posição das elites não era necessariamente algo mais rigidamente fixado, como na Europa feudal, por exemplo, dependendo muito do quanto as figuras de poder conseguiam se manter naquela posição. A gente viu um pouco do sistema básico de cacicados no vídeo do Balboa, mas mesmo assim vale a pena retomar por aqui. As sociedades panamenhas do período de 700 para frente eram divididas entre uma espécie de elite, pessoas comuns e escravizados, onde dentro da elite havia ainda distinções de hierarquia também. No topo havia o Kevi, também chamado de cacique, que era o líder de um determinado grupo e figura de maior autoridade. No ranking mais abaixo, haviam os sacos, que eram lideranças importantes na comunidade, geralmente servindo como administradores e fiscais de atividades requeridas ao povo por parte do líder. Os sacos eram vassalos do cacique, seja por uma vassalagem imposta ou por laços familiares existentes. Havia também um ranking de elite diretamente superior a de uma pessoa comum, mas abaixo dos sacos, que seriam os sabras, pessoas originalmente de fora da elite, mas que alcançaram status social por bravura excepcional em batalha, que lhes dava títulos e regalias do governante, como mulheres, escravizados e privilégios, como servirem de administradores locais de populações e territórios, assim como os sacos. Nessa estrutura, o poder do cacique era enraizado numa hierarquia genealógica e dominada por homens. Ele demonstrava o seu poder através de diferentes métodos simbólicos e práticos, como certo controle sobre a produção de alimentos, braveza em guerra e o acúmulo de objetos especiais, como aqueles feitos de ouro. De forma até similar às sociedades indígenas, os caciques mantinham uma espécie de reciprocidade, onde ao exigir trabalhos braçais da população, em troca, ele os provinha com alimentos adicionais, bebidas e mesmo festas como compensação e manutenção de sua autoridade e prestígio. Ao que parece, como a gente viu que existiam centros populacionais, esses locais na época dos caciques aparentemente eram mais reservados a membros de alto ranking, enquanto o resto da população vivia de forma um pouco mais dispersa. Esses centros urbanos eram chamados de borrios e serviam como centros de poder móveis de um determinado cacique e sua comitiva, onde contavam com uma arquitetura mais elaborada e até com presença de muros de madeira e pedra.
Como vimos na própria formação dos cacicados, a guerra era também um elemento crucial nessa estrutura e bastante comum, servindo múltiplos propósitos como demonstração de poder, obtenção de acesso a territórios de caça e pesca, além da aquisição de bens como forma de recompensa dos caciques com seus seguidores. Além disso, a guerra também tinha propósitos culturais, como palco de oportunidade para que pessoas comuns pudessem se tornar sabras, ou mesmo para que sacos e sabras ambiciosos pudessem se sobressair e conseguir até a posição de cacique, quem sabe, já que a riqueza e posição social não eram necessariamente hereditárias, sendo mais fluidas, como a gente comentou. A guerra, por fim, tinha aspectos também políticos, como forma de aquisição de novos vassalos e mesmo aquisição de escravizados, que eram prisioneiros submetidos a todo tipo de trabalho forçado, além de punições e a perda de privilégios no enterro. Tudo isso gerava uma fluida rede de rivalidades e alianças por todo o Istmo, de forma que até mesmo alguns caciques conseguiram adquirir altos padrões de influência sobre outras regiões, como o caso de Comogre, Chape e Parita. Mas agora que a gente entendeu mais ou menos como é que eles se estruturaram quando os espanhóis chegaram, né? Quais é que eram as suas crenças, então? Tudo isso que a gente falou de iconografia, de privilégios do enterro e tal. Quais eram os seus símbolos principais? A gente falou tanto aqui, né? Do ouro, de cerâmica. Vamos ver isso aqui então agora. No contexto de formas emergentes de hierarquias e organizações sociais, a iconografia panamenha presente nas peças cerâmicas e objetos de ouro e pedra são fatores culturais e religiosos importantes e interessantes da gente parar para analisar. Já desde o surgimento das formas cerâmicas mais complexas e policromadas que podemos notar motivos e simbolismos interessantes. Em Lamula Sarigua, na fase entre 200 a.C. e 250 d.C., motivos de crocodilianos, anfíbios, aves de bico longo e espirais já aparecem pintadas, que seriam mais tarde também incorporados em peças de ouro, sendo possível que, para além de representações, as figuras desses animais e seres pudessem transmitir certas qualidades às peças em que eram atribuídas, como propriedades repelentes associadas a sapos venenosos e cobras, ou qualidades de perigo, como tubarões. Há diversas representações, indo de seres terrestres como rãs, sapos, grandes felinos e cobras, a animais aquáticos como tubarões, crocodilos, raias e por fim, claro, também seres alados como pássaros de bico longo. Todos esses símbolos aparecem em peças douradas quando há o surgimento da ourivesaria no Panamá em torno do século VI, com essas simbologias animalescas e estilizadas passando a ter ainda mais força por estarem atreladas a um material de grande valor simbólico como o ouro, de forma que agora figuras de certos animais também seriam associadas a níveis de hierarquia e prestígio. Dentre as peças de ouro se destacam pendentes, narigueiras, peitorais, braçadeiras, capacetes e muitas outras, muitas com figuras zoomorfas e antropomorfas, cujos desenhos eram muitas vezes exagerados, onde se supõe que era possivelmente para chamar a atenção de algum aspecto animal que pudesse engrandecer o indivíduo que vestisse esses adornos. Figuras antropomorfas como misturas de homem com morcegos ou répteis possivelmente representavam personagens mitológicos de grande poder e influência. A cerâmica também mantinha todo esse estilo de pintura, com peças muitas vezes perdendo o sentido prático e sendo puramente criadas para fins artísticos e culturais, como é o caso de pratos como esse, achatados demais para servirem algum propósito pragmático mesmo como prato. Notavam na cerâmica também o uso distinto das cores, como eu falei, que eram policromadas, especialmente um predomínio de preto e vermelho, mas complementado com outras como azul e amarelo, provavelmente tendo ligações simbólicas e religiosas, como bem demonstrado no uso de tintas, também como pintura corporal por guerreiros e figuras religiosas. É nesse contexto que também há o uso do tabaco e outras plantas, que parece ter sido bastante presente na vida dos antigos panamenhos, juntamente da bebida alcoólica na forma da tincha, como no Peru. Os habitantes do Panamá usavam provavelmente desses artifícios em suas festas e ritos para se conectar com mundos superiores e exóticos. Mas para terminar esse assunto de iconografia, vale também te destacar na iconografia nas vestimentas dos antigos panamenhos, que podia variar conforme a região. Na costa do Pacífico, por exemplo, se diz, ao menos por Andagoia, que normalmente os homens não usavam quase nada, enquanto que na costa caribenha usava-se conchas para cobrir as partes íntimas, aspecto bem característico que se remete ao consumo de moluscos e pérolas, que eram também altamente cobiçados por seu valor simbólico.
Embora essas diferenças, no entanto, os homens no geral utilizavam de vestimentas que davam valor, especialmente homens de alto status, que trajavam mantas finas além dos vários utensílios de ouro que a gente já viu, principalmente em festas e mesmo nas guerras, como forma de demonstração de poder e prestígio. Quanto às mulheres, novamente parece haver bastante variação regional, mas o que se destaca são aparentemente saias coloridas com desenhos iconográficos que vimos até então, dando destaque que mulheres da elite tinham suas saias maiores até os tornozelos. Essas mulheres de alto ranking também parece que gostavam de usar colares e tornozeleiras de conchas e ouro, e se diz até que usavam barras de ouro como suporte para seus peitos. Imagina o peso dessa merda, meu Deus do céu. Mas o que acontece quando essas figuras morriam? Bom, quando as figuras dessa hierarquia iam de base, em especial chefes e caciques, dava-se atenção especial ao morto, de maneira que enterros bastante elaborados, cheios de objetos dourados e cerâmicas complexas, eram enterradas junto, às vezes com locais de enterro sendo especialmente construídos, como cômodos adicionais do barril da família, sendo possível também que sacrifícios e autossacrifícios fossem feitos durante a morte de uma figura importante. Em comparação, as pessoas comuns e escravizados não tinham essa sorte, não tendo o direito de um enterro propriamente, ao menos segundo Helms. Mas acontece que esse modo de vida interessantíssimo aqui que a gente viu, né, ele iria mudar, e mudar muito rápido, já que antes de 1500, novos habitantes já chegavam às terras da América. A gente já viu com bons detalhes os eventos que sucedem com a chegada dos espanhóis ao Panamá, e eu não vou querer adicionar muito aqui. Só algumas coisas que são importantes que eu não mencionei no vídeo do Balboa, como as expedições de Espinosa para o Panamá Ocidental, onde eles enfrentam grande resistência por parte dos caciques, em especial do grande cacique Parita e outros em Veragua. Essa luta só iria se estender com a fundação de Ciudad de Panamá em 1519, e no final seria uma luta um tanto em vão por ambos os lados. De um lado, os espanhóis, embora tenham dizimado a população nativa pelas guerras e principalmente pelas doenças, não conseguiram um controle total, além de terem muitas perdas materiais e não encontrarem no Panamá uma galinha de ovos de ouro que eles tanto procuravam, como aconteceria anos mais tarde no Peru, o que deixou a região relativamente na periferia do império, enquanto que do ponto de vista nativo, a sua população foi totalmente dizimada e seu estilo de vida mudado completamente. Embora pequenos bolsos de resistência cultural permaneceram existindo muitos séculos à frente, como mostra a expedição de Wafer, um galego que acabou perdido na região e realizou anotações sobre alguns nativos que ainda mantinham em parte suas práticas de anos atrás. E mesmo hoje, ainda existem povos descendentes daqueles que foram dizimados, como os Kuna. Mas bem, como vimos, a história dos povos panamenhos ela é complexa e muito rica, cheia de detalhes impressionantes, e chega até a ser uma história relativamente polêmica, porque, rapaz, se eu contar para vocês o quanto que os pesquisadores nas fontes vão um contra os outros, nas opiniões e tal, principalmente naquela sessão sobre por que os cacicados surgiram e tal, rapaz, mas, bem, deixando isso daí de lado, eu acho que por hoje é só. Se vocês gostaram disso, se inscrevam no canal para não perder mais pedradas como essa, e deem um like e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda demais. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história toda, qual detalhe mais interessou vocês, alguma coisa assim legal que vocês queriam compartilhar, não sei, um engajamento aí, comenta aí alguma coisa. E claro, comenta também o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Legal. Mas enfim, é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa exposição sobre essas culturas muito interessantes, embora seja uma exposição limitada, porque eu também sou limitado. Mas, bom, é isso. Tchau, tchau.